E aí vocês foram para 68, para a Cidade do México, aquela Olimpíada, que até tem um documentário bacana do Hugo Giorgetti, que até o Paulo Mata fala, né? Que foram as últimas Olimpíadas livres, né? Que você podia circular fácil na vila, não tinha controle quase nenhum. Era até um pouco irresponsável, mas era porque não tinha problema, né? E devia ser muito bacana, né? Circular tranquilo lá, não ter chateação. Essa para mim, Marcelo, foi a Olimpíada mais gostosa, mais Doce. admirável, mais doce, mais inesquecível. Primeiro por ser a primeira, né? Primeiro por ser a primeira, né? Eu lembro perfeitamente, a gente saiu de um túnel do Estádio Nacional, era um dia de sol e tal, então nós ficamos algum tempo ali embaixo, na sombra, né? E de repente a gente sai no estádio e a galera mexicana muito, muito amistosa, né? Brasília, 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 né? E aí 1000 pensamentos vieram, né, pela cabeça e eu falava assim, poxa, eu tô realizando um sonho, né? O menino de Santo André, né? De Santo André, ia de trem para treinar e eu pensava assim, poxa, estou entre os 144 melhores jogadores de voleibol do mundo, né? Não é mole, né? Não era um pensamento de moleque, né? Não era bem aquilo, mas eu estava ali. Não, mas era. Como um dos 144. Isso para mim foi assim, nunca mais vou esquecer esse momento, esse dia. E foi incrível, né? E depois vieram as próprias dificuldades competitivas. Da competição, né? Que o Brasil ficou em nono, né? O Brasil só ganhou do México. Só ganhou do México. E como é que é você ir para uma competição, principalmente nessa época, que vai melhorando com o tempo, como a gente vai vendo nos anos 70. O Brasil praticamente sabe que vai ser um dos últimos, né? Difícil sair ali da 8ª, 7ª posição, no máximo, não passava disso. É difícil se motivar quando você passa a primeira, segunda, terceira derrota, você continuar jogando, vamos lá, todo mundo focado, ou não? Você saber que não tem uma medalha de verdade na vista, né? Eu acredito que a gente mantinha sempre esse espírito de querer ganhar mais uma, ganhar mais uma. Pouco importando a colocação. Não importava, porque a gente tinha uma noção exata do que era uma Tchecoslováquia, uma Rússia, uma Romênia e assim, o Japão, toda. E muitas vezes nas próprias, mais para frente vamos falar disso, sobre os sorteios, né? Mas o México foi uma Olimpíada sensacional, a gente fomos bem dentro das nossas possibilidades. E o México não teve sorteio, foi todos contra todos. Sim. Tivemos um problema seríssimo no México, né? que foi um momento em que a equipe foi quase destruída, né? Mas felizmente nós tínhamos lá o Paulo Emanuel Dora Mata, que soube contornar essa situação, mas foi uma situação muito grave. Mas como assim quase destruída? Deixa isso mais claro que ficou... Deixa, tá? É até bom você conhecer um pouquinho dessa parte, né? A história é mais ou menos assim. Nós, depois desse início, 65, 66, 67, foram aparecendo muitos jogadores bons, né? Não apenas o Moreno, mas aparecendo o Gens, o Luiz Aymar, Mário Marques, uma série de jogadores promissores, né? Vieram surgindo nessa época. E nós fomos ocupando alguns lugares. E, de repente, fomos, então, para o México. E chegou no México, se não me engano, nós éramos eu acho que 4 ou 5 estreantes, jovens, né? E o resto eram os veteranos. O resto não, o restante eram de veteranos. E, de repente, aquela equipe dos veteranos de 64 foi perdendo espaço, e os jovens foram... Deveria ser natural, mas eles não aceitaram isso, né? Entendeu? Então, num determinado momento, houve uma greve dos velhos, sabe? Dos veteranos. E aí foi duro. Os garotos todos jogaram juntos ou resolveu-se? Não, o Paulo Mata permaneceu na convicção dele, mantendo uma equipe de jovens e alguns veteranos, mas os demais que foram para o banco não aceitaram essa posição. E depois entraram os dirigentes de peso, né? E a situação foi resolvida. Mas eu acredito que foi uma experiência maravilhosa, como sempre, né? A gente sempre diz assim, o Brasil estava sempre aprendendo, exatamente por essa falta de intercâmbio,